Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, o teu comentário para a gente. Aqui na capa de metsu.com, entre os destaques, nós temos a chuva excessiva que trouxe uma nova tragédia ao Rio de Janeiro, explicamos por que a chuva foi tão volumosa. Alerta, entre este domingo e a segunda-feira volta a chover forte, especialmente no Rio Grande do Sul. Acompanhem lá os detalhes. E aqui aquele espaço, você coloca o nome da sua cidade, qualquer cidade do Cone Sul, e tem 10 dias de informação completa, não precisa ser assinante para ter acesso a essas informações. Assim como não precisa ser assinante para acompanhar nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e imagens de radar que você acompanha aqui em monitoramento. Precisa de um laudo? Preencha aqui o formulário e a Metsu entra em contato com você. Vamos falar desta semana, então, que começa. Te convido também a ser assinante dos produtos da Metsu e ter acesso aos mapas e gráficos aí dos principais modelos atmosféricos do mundo todo. E falando desta semana, nós temos aqui o mapa de chuva. Expectativa nos próximos 7 dias, os acumulados de precipitação. Olhando o sul do Brasil de uma forma geral, chove mais entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Interessante desta semana, uma semana em que teremos dois momentos principais de chuva, o começo, a arrancada da semana, já segunda e terça-feira com chuva pelo sul do Brasil, e depois na segunda metade, ali entre quarta e quinta, volta a chover novamente. Então serão esses dois momentos. Sobre a temperatura, o interessante é que nós não teremos extremos, nem de calor nem de frio ao longo da semana. A temperatura fica realmente naquele padrão de abril, que é um mês em que a temperatura é mais amena, a predominância de dias mais amenos. Nós tivemos aquele pulso de ar frio na virada do mês, de março para abril, mas pelo menos até por volta do dia 12, 13 de abril, a gente não deve ter uma mudança significativa no padrão de temperatura. Lá no finalzinho dessa primeira metade do mês, poderemos ter uma nova massa de ar polar um pouco mais intensa e aí sim mudando esse padrão térmico aí no Rio Grande do Sul. Mas nesta semana a gente deve ter uma repetição de um padrão muito parecido ao longo dos dias. Então chuva, quantidade prevista aqui na faixa, olha, de 100 até mesmo 150 milímetros na faixa central do estado e pegando aqui a metade oeste. Grande parte desses acumulados pode acontecer entre este domingo e a segunda-feira. Faixa norte com 50 a 75 milímetros e chove pouco aqui no extremo sul. Santa Catarina entre 50 e 75 milímetros, tem um sinal aqui de 100 milímetros. Sudoeste do Paraná, um pouco da área central e da região metropolitana, também com acumulados ao redor de 50 milímetros. E no dia a dia, nesta segunda-feira, a gente vê que a instabilidade ainda está aqui concentrada na metade norte do território gaúcho. O dia terá muitas nuvens, pouca variação térmica nessa região e já começa a limpar o tempo aqui entre a Campanha, fronteira oeste e também zona sul. Tem muita nebulosidade, mas já não há previsão de chuva significativa nessas áreas. Chove também nesta segunda-feira aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Previsão de instabilidade em grande parte do estado de Santa Catarina, com chuva mais forte no oeste. O Paraná com sol e nuvens na faixa norte e parte aqui da região leste, mas a gente vê que as nuvens estarão presentes, tem um quadro de instabilidade um pouco mais isolado pela metade sul do estado. Previsão de temperatura também amena em razão dessa nebulosidade que desde cedo estará predominando aí por essa região. Já na terça-feira a gente percebe que há uma dissipação das nuvens em grande parte da região, tem um pouco de umidade aqui na faixa leste de Santa Catarina, do Paraná e no interior, mas também com baixos acumulados. O sol já predomina em grande parte do interior da região e aquece um pouco mais, previsão de 26, 27 graus nessas áreas, um padrão típico desta época do ano. A quarta-feira da mesma forma tem umidade, tem chuva isolada, mas com baixos acumulados entre a metade sul do Paraná, Santa Catarina e faixa norte do Rio Grande do Sul. O tempo já firma por aqui na região metropolitana. Previsão de voltar a chover forte na segunda metade da semana, perspectiva de que tenhamos então um quadro de instabilidade ocorrendo aqui entre a quinta e a sexta-feira e volta a chover forte. A gente vê acumulados aqui, inclusive na Grande Porto Alegre, na casa de 50 milímetros, outras áreas com 40 a 50 milímetros também. E, de novo, o quadro meio que se repete, porque a gente tem a chuva acontecendo com mais força no Rio Grande do Sul, parte sul e oeste de Santa Catarina, um sinal de chuva mais forte aqui no Paraná. E vejam, o norte do Paraná com pouca chuva, chuva que acontece na região metropolitana são de baixos acumulados e o mesmo acontecendo na faixa leste de Santa Catarina. O sul do Rio Grande do Sul com pouca chuva também neste episódio. Na sexta-feira a chuva se distribui um pouco mais para o norte, aí chega mais forte aqui entre Santa Catarina e parte do Paraná, e a chuva no Rio Grande do Sul
a instabilidade no Rio Grande do Sul traz muito mais nuvens do que propriamente chuva na sexta-feira. Quando a gente vai olhar a região metropolitana de Porto Alegre, a perspectiva é de chuva nesta segunda-feira, mas vejam, a temperatura sobe mesmo diante desse cenário, 19 a 25 graus é a expectativa. Terça-feira com temperatura entre 17 e 24 graus, ainda com muitas nuvens e alguns períodos de instabilidade. Quarta-feira com sol, tem temperatura variando entre 16 e 25 graus. E instabilidade volta aqui na quinta-feira, com temperatura variando entre 18 e 26 graus. Esse ar um pouquinho mais aquecido pode trazer esses eventos de chuva forte na quinta-feira na região metropolitana. Sexta-feira de variação de nuvens, com temperatura variando entre 19 e 25 graus. Portanto, uma semana que terá um padrão de temperatura que não se altera muito e a chuva volta a ocorrer mais forte nesses dois momentos, no início da semana e depois entre quinta e sexta-feira. Continue acompanhando as redes sociais da Metsul Meteorologia, metsul.com, e eu volto aqui no canal nesta segunda-feira para falar da chuva em todo o Brasil nos próximos 10 dias. Até lá!